Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos de decoração, tá? Nesse bolinho do aro 18, tá bom, gente? Esse bolo aqui, gente, ele é na massa branca, tá bom? Com recheio de doce de leite. Ele pesou 1,5 kg, tá bom? Então, vou começar a decorar ele aqui, tá, gente? Já dei essa pré-camada. E agora, gente, eu vou tingindo ele com esse lilazinho, tá bom? Eu quero um lilás não tão escuro. E aí eu vou colocar só um pouquinho das gotinhas, tá, gente? E vou mexer bastante aqui até eu chegar no meu tom. Então, meus amores, consegui chegar, tá bom? Na cor. E agora, gente, eu vou estar depositando o meu chantilly por volta, tá? De todo o meu bolo, tá bom, gente? Aqui eu tô girando a bailarina lentamente, tá? Pra preencher todos os vãozinhos e não deixar nenhum buraquinho aberto, gente. Porque na hora que você for passar a espátulazinha pra tá uniformizando o chantilly, não ficar nenhum buraco, tá bom? Então, é importante que vocês façam essa pré-camada certinha para ele não ficar com desigual, né, gente? Essa é a realidade. Então, aqui eu vou passando por todo esse bolo, tá bom, gente? Era um bolo muito simples, tá? E não tinha como fazer decoração, porque com certeza vai ter gente que vai falar, nossa, que bolo simples, ai, que bolo, né? É porque, gente, a gente faz o que é pedido para nós. Então, aqui eu tô colocando o chantilly, né? Terminando de aplicar ele aqui em cima, né, gente? Para que ele fique todo uniforme. E depois eu venho espatulando ele, tá? Eu venho passando uma espátulazinha para tá espalhando o meu chantilly, né? E ele fica todo certinho no meu bolo. Aqui eu tô terminando de colocar em cima, né, gente? Porque eu já venho com a minha espátula espalhando todo o chantilly. E depois eu venho com uma outra espátulazinha, gente, que ela é uma espátula de plástico. Você encontra facilmente ela, tá, gente? Você encontra em lojas de doce, confeitaria, tá bom? Olha aqui, gente, eu tô espalhando, né, tudo direitinho pelo bolo. E, gente, eu tava correndo porque eu tinha que entregar esse bolo 6 da tarde, né? Conforme era o horário que tinha me pedido. E esse bolo, gente, eu fui desenformar ele se quebrou, assim, as casquinhas dos lados dele saiu tudo, né? E aí, gente, eu pensei que eu não ia conseguir arrumar no chantilly, mas enfim, consegui. Aí, gente, essa é a espátula que eu uso, né, pra tá deixando o bolo lisinho. Ela é muito boa, gente, muito levezinha, tá, de trabalhar. Aqui, gente, eu fui fazendo esse giro por toda a volta do bolo, tá? Para que ficasse bem lisinho. E eu não ia trabalhar com bico nele, né, gente? Eu não ia trabalhar com bico nele, então eu quis deixar tudo lisinho, tá bom? Tentei fazer um drip cake também nele, gente, mas não consegui. Minha mão estava muito pesada, né? E acabou ficando os traços muito grossos, eu não gostei. Então, o que que eu fiz? Eu passei de novo a espátula, né, gente, por cima e tirei todo o drip cake e deixei ele liso, né? Aí, ó, vocês vão estar acompanhando, eu tô fazendo ele assim, né? E depois eu venho tentando fazer o drip cake, mas minha mão tava muito pesada, gente. A gente tem que deixar a mão super leve, sabe? Para os traços ficar bem finos, delicado, né? E nesse dia, como eu tava com um pouco de pressa, acaba atrapalhando, né? Então, eu tive que passar outra espátula de serrinha, que era a que eu tinha aqui. Mas também ficou muito bom, gente. Eu gostei bastante, sabe? Ficou bonito. E ficou um simples assim, que ficou bem legal. Aí aqui, gente, eu comecei a fazer, como vocês podem ver, tá? Mas eu não gostei do resultado. Eu tava fazendo e olhando para a hora. Então, isso não dá muito certo, né? A gente tem que estar concentrado, a gente tem que estar de boa, calma, né? Porque senão acaba saindo um trabalho
que não é o esperado. Aqui eu até peguei e vou tentar mostrar aí pra vocês, né? Pra vocês verem que eu não me agradei, ó. Os traços ficou muito grosso, ó. Não gostei. E aí eu tiro e vou fazer com a outra, gente, a outra espátula, que é a de serrinha, né? Que eu chamo assim, bico de serrinha. E vou fazer com ela, porque eu achei que ficou mais bonitinho. Aqui é o momento que eu começo a alisar ele novamente, tá bom, gente? O bom de você fazer aquela pré-camada ao redor do bolo é que você tem um chantilly aí, né? Até você achar, fazer o ponto que você acha que fica legal de decoração, né? E se caso você fazer uma camada muito fina, quando você passar outra espátula, ele vai acabar abrindo um buraquinho no bolo. Então, você sempre é bom tá passando um furinho assim para ver se você vê se não tá muito fino o seu chantilly. Essa aqui, gente, é a espátula que eu falei para vocês, tá? Eu comprei ela na Shopee, não sei o nome, porém ela tem uma numeração 18. Agora eu vou passar ela por todo o meu bolo, tá bom? Ela é maravilhosa, gente. Eu adoro usar ela nos bolos, eu acho que é a que eu mais uso. E aqui eu vou estar passando por volta do meu bolo, tá bom? Pra que ele fique todo assim, que esse biquinho serve. Eu acho maravilhoso esse bico, gente. Bico não, gente, esse modelo. Corrigindo aí, né? Então, gente, aqui eu já venho acertando, né? As laterais do meu bolo, tirando todo o excesso de cima do bolo do chantilly que ficou, né? E depois, gente, eu vou só decorar, finalizar ele com um pouquinho de coco ralado por cima, porque não tinha o que fazer, era simples do simples. Então, né, foi feito o simples do simples. Aqui, gente, eu peço um pouco de desculpa aí pra vocês, né, porque não ficou tão, assim, focado do jeito que eu queria, né, que vocês não conseguiu, depois que eu terminei de passar a espátula, não deu pra vocês ver os detalhes, né, direitinho e certinho. Aí aqui, gente, eu tô passando, né, fazendo assim por cima nessa decoraçãozinha do bolo, só passando o pincel, né, pra dar uma decoraçãozinha a mais, pra ficar mais charmosinho, né. Aí, gente, aqui eu já finalizei com o coco, eu pensei que tava filmando, mas enfim, não filmou. Aí peguei esse chocolate, tentei, gente, ver se eu colocava em cima ou não. Aí eu falei, ah, não ficou legal, é melhor deixar do jeito que falou, que é simples do simples, né? E é isso. Aí aqui, ó, deu pra vocês verem só um pouquinho do detalhe da espátula, né? O meu tripé tava horrível, gente, caindo, ai, que raiva. Mas enfim, deu pra vocês enxergarem um pouquinho, né? Aí aqui, gente, era o jeito que eu já fecho pra tá fazendo a entrega do meu bolo, tá bom? Esse bolo foi no aro 18, né? Como eu falei, 18 por 10, gente. Ele pesou 1,5 kg, tá bom? O recheio foi de doce de leite na massa branca. Aqui, gente, foi o fim do bolo, tá bom? Esse foi o resultado final. Eu espero muito, gente, que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, tá bom? Um beijo.